Joe Biden acaba de anunciar sua desistência à candidatura à presidência dos Estados Unidos, como você pode perceber na tela. Mas de fato, o que isso acaba impactando? Quer dizer que o Donald Trump não tem mais chance agora de ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Ou será que agora sim ele terá chance? O que o próprio Trump acabou comentando em relação a isso? E até o Barack Obama acabou dando o seu pitaco em relação a essa saída da existência do Biden. Como isso impacta o seu dinheiro, como isso impacta a economia do Brasil e dos Estados Unidos. E tenha certeza, impacta bastante. Só que o que chamou minha atenção, bastante até, foi a forma como o texto do Biden foi redigido. Bom, perceba o primeiro ponto. Ele acabou já anunciando o seu apoio a Kamala. A Kamala, não sei se você sabe, é a atual vice do Biden. Até normal. Quando você é presidente dos Estados Unidos, você tem o seu vice ou para ele concorrer à próxima eleição ou para ele te dar um apoio estratégico. Pois bem, só que isso é bom ou ruim? E ao mesmo tempo é o sim e ao mesmo tempo é o não. Vamos para o sim. O sim que realmente, no momento que o Biden acaba desistindo, as próprias casas de aposta, elas já tinham colocado a Kamala há muito tempo como opção. E a própria Kamala, em inúmeras casas de aposta, ela já estava com uma porcentagem acima do Biden, caso naquela época ela fosse, talvez, candidata à eleição da presidência dos Estados Unidos. Ou seja, isso é um ponto importante, porque a Kamala já estava na frente, ok, em algumas casas de apostas, não em todas, e também é um ponto positivo pensando pelo que acabou acontecendo nesses últimos meses. É chato até de comentar, mas nesses últimos meses, algumas situações que o Biden acabou passando foram situações extremamente vexatórias para ele. E por mais, esquecendo que você é de direita ou de esquerda, democrata, republicano, Trump ou Biden, isso não interessa. Independentemente do seu posicionamento, você tem que lembrar que Biden é uma pessoa idosa. Então, o brasileiro gosta de fazer piada com tudo. De qualquer forma, o brasileiro vai acabar dando risada em alguma gafe que o Biden vai acabar cometendo. Mas o brasileiro também é aquele tipo de povo que gosta de ajudar. Então, quando tem um idoso passando por uma situação estranha, você quer conversar, bater um papo, orientar o idoso onde ele está, você está aqui numa festa, você está na casa de um parente, eu estou aqui contigo, estamos conversando sobre esse assunto, você quer ajudar. Então, também é um ponto positivo por esse lado, que acaba tirando ele um pouco de cena, isso acaba o protegendo, pensando aqui o Biden como uma pessoa idosa, não pensando ele como um presidente dos Estados Unidos. Pois bem, mas ao mesmo tempo, também isso não é muito positivo. Por que não é muito positivo? Por mais que a Kamala já estivesse na lista das casas de aposta, a própria popularidade dela, a própria chance dela ganhar, de acordo com as casas de aposta, não eram muito representativas. Pois bem, uma outra coisa que acabou chamando muito minha atenção foi o final do texto. Perceba que o Biden acabou escrevendo que nós temos que derrotar o Trump. Até aí, tem algum problema? Não. Mas presta atenção no que eu vou falar agora. Compreenda, teoricamente, quem é que deveria ser derrotado? A pessoa que está no poder, que deve ser derrotada, ou seu adversário? Com certeza, teoricamente, é a pessoa que está no poder. Porque a pessoa que está no poder tem a máquina em mãos. A pessoa que está no poder, ela tem todas as políticas que ele acabou de implementar durante 4 anos. Será que nesses 4 anos o presidente dos Estados Unidos não implementou nenhuma política positiva que até aumentasse o seu eleitorado? Ou seja, quando o presidente dos Estados Unidos acaba dizendo que nós vamos derrotar o outro, e não é o outro que está falando que nós vamos derrotar você, Biden, isso acaba já denotando uma percepção pelo próprio Biden que ele está em desvantagem. Quando eu digo ele agora aqui, eu estou falando do partido dele. Isso acaba soando um pouco estranho. Nós temos que derrotar o inimigo em comum. Nós temos que derrotar a inflação. Nós temos que derrotar o retrocesso que tivemos no período da pandemia. Nós não temos que derrotar o meu adversário político, porque eu estou no poder. Era para ser assim
teoricamente. E antes que eu não me esqueça, eu já me esqueci aqui no decorrer do vídeo, eu vou te pedir, se você já é de casa, se já curte o vídeo, quando você começar a assistir ele, você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, badala o sininho. Se você ainda não conhece aqui o canal, não viu ainda nenhum vídeo, não tem problema. No decorrer dele, se ele te agregar alguma coisa ou se já te agregou, você toma a sua decisão. Vamos voltar, porque essa parte também aqui é bem importante. Eu vou deixar na tela como foi que Donald Trump acabou se pronunciando em relação a esse fato, ao Barack Obama e as demais repercussões. Tem uma que é bem interessante. Vamos começar pelo Trump. O Trump, logo após saber da desistência, candidato republicano, sua própria plataforma pessoal, não sei se você sabe, mas o Trump ele tem uma própria plataforma que é como se fosse um Twitter, um pouco diferente, com algumas alterações, que Biden não estava apto para concorrer à presidência. Então ele já deu a cutucada nele. Já o ex-presidente Barack Obama também se manifestou sobre o caso. Em um comunicado publicado na plataforma Medium, o democrata classificou Biden como um patriota de mais alta ordem. Ou seja, o Barack Obama ele acabou defendendo essa medida do Biden, algo que ele já vinha comentando há algum tempo. Biden foi vice-presidente na gestão de Obama entre 2009 e 2017. O presidente da Câmara, que essa parte que é bem interessante, antes de eu falar da Kamala, que ela também se pronunciou, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse em uma publicação no X que se Biden não está apto para disputar a presidência, ele não está apto para servir como presidente. Há controvérsias? Há controvérsias. Talvez você esteja apto agora, mas não estará apto por mais 4 anos. É por isso que você prefere desistir desse processo. Só que, no final de tudo, ele acabou aproveitando para dar uma cutucada. Com isso, o que ele quer dizer é que todas essas medidas antes tomadas, que estão sendo tomadas agora e que serão ainda tomadas, são medidas trópicas, são medidas não muito eficientes. E o próprio Biden já está admitindo quando ele diz que não tem condição de participar de uma próxima candidatura. Vamos para a parte agora da Kamala, porque sabendo o posicionamento dela, entendendo como é que ela pensa na macroeconomia, você entenderá de fato como acaba impactando no seu dinheiro. Só quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que Donald Trump irá ganhar agora ou não, se será Kamala ou não. O que isso muda de fato? Bom, a Kamala ela acabou pronunciando: em nome do povo americano, agradeço o Biden por sua liderança extraordinária como presidente dos Estados Unidos da América e por suas décadas de serviço ao nosso país. Estou honrada por ter o apoio do presidente e minha intenção é merecer e ganhar esta nomeação. Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata e unir nossa nação, para derrotar Donald Trump e sua extrema agenda Projeto 2025. Se você está comigo, faça uma doação agora mesmo, disse Kamala. Aqui eu observo 2 detalhes interessantes. O primeiro detalhe é que a Kamala tem o mesmo discurso: vamos derrotar Donald Trump. Eu ainda acho que isso acaba soando um pouco estranho, mas você tem que se lembrar que os Estados Unidos, essa disputa esquerda e direita é muito mais aguerrida, é muito mais intensa do que no Brasil. Por mais que no Brasil já seja um pouco intensa, lá nos Estados Unidos é uma briga muito mais intensa. As pessoas às vezes deixam de se relacionar, de conhecer outra pessoa simplesmente por causa de sua ideologia. Bom, talvez você conheça alguém assim, mas isso para mim até hoje me parece um pouco estranho, não tem muito sentido. Tudo bem. Pense o seguinte, um outro detalhe que acabou chamando minha atenção foi que no final do texto, ela, se você acredita em mim, me apoia, manda um Pix, manda algum recurso, me apoie de algum jeito, mande algum recurso financeiro, poste isso em algum local. Nos Estados Unidos, essas medidas, essas solicitações de apoio, principalmente financeiras, elas são muito mais abertas do que no Brasil. No Brasil, às vezes, o político tenta se utilizar de termos. Nos Estados Unidos, não. Se você acredita em mim, me apoie financeiramente, preciso de recursos para poder fazer minha campanha e ponto final. Agora entenda quais são os impactos na economia. Vamos conhecer um pouco sobre a Kamala, a vice atual do Biden e a próxima candidata à presidência dos Estados Unidos. A Kamala, por mais que também seja da esquerda, não é da mesma esquerda do Biden. O Biden, ele é uma esquerda mais conservadora, então ele vai sim executar demandas que a esquerda costuma fazer, de uma forma ideológica, de uma forma que generalizada, estou comentando, mas ela é uma esquerda um pouco mais esquerda ainda. Além
dela defender muito aquela famosa agenda woke. Tem algum problema ela defender a agenda woke ou não? Isso depende da sua opinião. Se você concorda com a agenda woke, óbvio que você irá preferir a Kamala. Se você não concorda, é óbvio que não. A questão, aqui vem o primeiro ponto, é do apoio. Muitas empresas estão se voltando contra essa agenda woke. Claro que a empresa que faz mais barulho são as empresas do Elon Musk. O próprio Elon Musk já comentou que irá tirar tanto o X como a SpaceX da Califórnia e levar para o Texas, que ele já tomou essa decisão, não tem como voltar atrás e ponto final. E ele estava realmente fazendo um motim com vários empresários para que eles saiam da Califórnia também. E a Califórnia, não sei se você sabe, acaba tendo muito esse viés da agenda woke. O ponto é que se os empresários dos Estados Unidos, da maior economia do mundo, eles começarem a se voltar contra essa agenda, isso será um embate meio perigoso. Esse é o primeiro detalhe. O segundo ponto da Kamala é a questão dos impostos. Provavelmente, Kamala assumindo, existirá uma tendência do maior aumento de impostos. E como isso implica? Isso depende muito qual setor a Kamala irá focar. O quanto de imposto, de fato, será aumentado. Se ele irá aumentar de imediato ou terá um certo prazo para as empresas se organizarem. Um outro detalhe, esses impostos, eles serão negociados, talvez em alguma parceria com algum estado, para algum estado também implementar esse imposto, ou somente será um imposto federal. Tudo isso terá que ser avaliado a proposta da Kamala. Consequentemente, ao longo agora da sua candidatura, ela irá trazer algumas dicas pontuais de como é que será esse processo, qual é a perspectiva que ela tem. Outra coisa é a questão do posicionamento da Kamala versus a China. Qualquer presidente dos Estados Unidos, pode ser a Kamala, pode ser o Biden, pode ser o Trump, pode ser uma outra pessoa que aparecer nesse exato instante, a probabilidade dele ser contra a China é muito grande. Porque um americano, talvez uma ideia uníssona, talvez uma ideia em grupo, em efeito manada que eles têm, é eles serem contra a China. Existe ainda esse inimigo comum, esse inimigo externo. E cada vez mais, independentemente da ideologia do presidente, você acaba aumentando as taxações com a China, você acaba entrando em conflito ainda mais com a China. Só que a Kamala provavelmente irá entrar menos em conflito do que o Trump. O Trump promete ser mais incisivo. A Kamala ainda a gente não sabe, mas a probabilidade de ser tão incisivo como o Trump não é muito grande. Porque realmente o Trump falou que alguns produtos ele irá aumentar 100% do imposto e é isso e não tem discussão. Tudo bem, na verdade 100% de imposto e às vezes 100% o imposto. Esses dois detalhes. Em relação a Kamala com o Brasil, porque aqui você tem que ficar atento. O Brasil, cada ano que passa, ele acaba aumentando as suas parcerias com o famoso Oriente, principalmente focado na China, principalmente dentro do bloco, não um bloco econômico ainda, mas um bloco com o BRICS, que a China é um dos principais, se não o principal país dentro do BRICS, que são países emergentes que têm muito potencial. Certos países optaram por não se envolver com o BRICS, porque eles estão entendendo que ali existe uma ideologia que não é muito interessante, que é muito mais voltado pró-China, como a própria Argentina. Ele acabou saindo dessa conversa. Ou seja, o Brasil cada vez mais fica dos dois lados, como sempre foi, mas sempre andando um pouco para o lado da China. No governo do Biden, ele acabou fazendo vista grossa. No governo da Kamala, caso ela vai ganhar, existe uma grande possibilidade de ela também fazer vista grossa. Ou seja, não ser muito incisivo com o Brasil. Brasil, eu quero que você faça parceria com meus carros elétricos e não com os carros elétricos da China. Brasil, eu quero que você faça uma parceria com esses produtos comigo. Consequentemente, eu te dou uma isenção aqui, ou senão você vende para mim com um preço um pouco mais baixo. E para lá, a gente, com a Kamala subindo, ela continuará fazendo essa vista grossa. E não é que o Brasil só compreenda, não é que o Brasil não é um país soberano, ele não tem soberania, ele não pode fazer negociação com A, B ou C por causa dos Estados Unidos. Não é isso. É que toda vez que você faz uma negociação, principalmente tais tipos de negociação, você acaba meio que escolhendo um lado da panela. Quando você foca mais na China, você está focando mais na ideologia chinesa.
A China já é o segundo maior parceiro que o Brasil tem, os Estados Unidos é o primeiro. Se por algum momento existir essa inversão, a China ficar em primeiro lugar e os Estados Unidos em segundo, será que a China não pode começar a impor certas coisas não democráticas para o Brasil? Será que nesse momento que vai existir essa inversão, o Brasil pode acabar querendo deixar os Estados Unidos um pouco mais de lado? Lembrando que os Estados Unidos, ele é a maior economia do mundo, e lembrando que os Estados Unidos, querendo ou não, é um país democrático. Você pode acabar questionando sobre inúmeras coisas, mas é um país que tem eleições para presidente dos Estados Unidos, ele tem eleições para deputados, para outros demais cargos no seu país. A China tem? Pense dessa forma. Consequentemente, isso pode até acabar impactando o preço do dólar. E tudo que você compra fica vinculado indiretamente ou até diretamente ao preço do dólar. Você precisa entender esse movimento do dólar ao longo do tempo, até para proteger o seu patrimônio, que é por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, que eu falo exatamente o porquê o dólar está subindo tanto por agora. Se é por causa de Lula, se é por causa da macroeconomia, se é por causa dos Estados Unidos ou não. Você entenderá todos esses detalhes para proteger seu patrimônio e para poder ganhar dinheiro ao longo do tempo. No momento que você assiste esse vídeo, o meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.